Curiosamente, também só dizer-te que enquanto gravamos, neste momento o S&P 500 cai 2% desde que iniciámos aqui este nosso podcast, portanto estamos em sell-off total neste preciso momento, portanto quem vai analisar estas empresas provavelmente torna-se mais apetecíveis nestes últimos 5 minutos do que propriamente nos 5 minutos anteriores, porque realmente o mercado neste exato momento está num sell-off se bastante isto grande. for o início da próxima grande recessão financeira no mundo, isto é épico. Nós estamos em real time, não com a nossa audiência, entre nós os dois e depois a nossa audiência vê, a presenciar este momento. Ótimo. Olá, está a ouvir o podcast Europlus. Meu nome é Artur Mariano e eu sou o vosso host neste podcast. Neste podcast falamos sobre investimento imobiliário e todos os assuntos relacionados com este. Bem-vindos a mais um episódio. Muito bem-vindos a mais um podcast da Europlus. Hoje tenho comigo um amigo, além de um convidado, tenho um amigo que é o Tiago Cardoso, diretor regional da Infinox. Eu e o Tiago já nos cruzámos profissionalmente no outro lado. Atualmente o Tiago tem uma responsabilidade bastante maior do que a minha no setor financeiro e vocês já o devem conhecer. Até porque ele tem várias intervenções no espaço público, onde fala de uma forma com uma retórica extremamente afiada, de resto, trouxe o Tiago porque é de facto uma autoridade para mim nos mercados financeiros e naquilo que potencialmente vamos experienciar daqui para a frente, e porque naturalmente os REITs os quais, aliás, dizem muito a muitos de vocês, e muitos de vocês já tinham pedido para falarmos mais de REITs, estão naturalmente inseridos e, portanto, uma possível mudança drástica nos mercados financeiros é também uma possível mudança grande nos REITs. Estava a dizer isto ao Tiago há bocado, é uma pena que nós não falemos mais vezes e decidi também aproveitar o facto de falarmos, portanto, vamos aqui ter uma conversa praticamente de amigos, num podcast bastante relaxado, e vamos aproveitar para vos mostrar essa conversa e para vocês a poderem ouvir. Tiago, grande Tiago, obrigadíssimo por vires aqui ao podcast. Obrigado eu, sempre um prazer. É mais meu principalmente podermos falar destes assuntos com também mais pessoas, em vez de falarmos só um com o outro, é sempre interessante também outras pessoas possam beber um bocadinho do conhecimento destes dois gurus, não é? Exatamente, mais do teu do que do meu, mas bora lá. Grande Tiago, então é assim, os mercados estão... É importante também dizer que nós estamos a gravar isto no dia 13, não é, de maio, e portanto o podcast não vai sair neste dia, mas hoje e ontem nós já começámos aqui a ver dois vermelhos consecutivos, já vimos aqui umas quebras mais, se calhar mais ajustadas àquilo que pode ser a realidade económica dos Estados Unidos e da Europa, não é? Exatamente, é assim, há várias formas de nós olharmos para tudo o que está a acontecer. Uma delas é olharmos para os mercados e acreditarmos que o que está a acontecer está a ser traduzido pela forma como os mercados se apresentam, ou seja, em que tivemos uma queda muito grande, tivemos depois uma recuperação. Nasdaq, por exemplo, o índice das 100 maiores empresas tecnológicas está quase outra vez nos máximos históricos e, portanto, se nós fôssemos por aí, diríamos que não se passou nada, está tudo tranquilo. Ok, tivemos ali a questão do vírus, entretanto, provavelmente isto já está tudo ultrapassado, já não há problema nenhum com a economia, porque eu olho para o Nasdaq e aquilo que vejo é outra vez os máximos históricos a serem feitos. Isto é uma forma de nós olharmos para as coisas. Outra forma é olharmos para aquilo que é a economia real, aquilo que são os indicadores da economia real, aquilo que se passa à nossa volta, e nós hoje, por exemplo, estamos a fazer este podcast à distância, através desta webcam, como poderíamos estar a fazer ao vivo. Não o fazemos por uma razão, porque estamos todos em quarentena. E se estamos em quarentena é por uma razão, é porque a economia está toda parada, é porque existem umas restrições brutais pelo mundo fora, que não permitem que a economia se desenvolva naturalmente e que, portanto, as empresas também não possam desempenhar aquilo que são as suas atividades também de forma normal. Portanto, se eu olhar para esta forma, para a economia real e para aquilo que são os indicadores que neste momento estão a ser publicados, obviamente que aquilo que eu vejo é uma situação dramática e uma situação que nada tem a ver com aquilo que eu vejo nos gráficos, com aquilo que eu vejo diariamente, que é olhar para a televisão, ver o Nasdaq positivo, o Nasdaq a subir 1%, o SP a subir 0,5%. Não é isso que se traduz na economia real. E isto é importante nós termos, não olharmos só para os gráficos, não olharmos só para aquilo
que é a análise técnica, mas olharmos para aquilo que é a economia e no fundo aquilo que é a realidade, aquilo que nós vivemos no dia a dia, porque isso provavelmente vai ser o fator mais importante para percebermos o que é que pode nos mercados acontecer no futuro. E a verdade é que todos os indicadores económicos, não há nenhum, eu hoje olho para todos os indicadores e antes de falarmos eu até estava só a fazer um pequeno resumo dos últimos indicadores que foram publicados e não há um único indicador que eu olho e que tenha, enfim, algum sinal de otimismo e algum sinal de que, sim senhor, as coisas vão correr bem. E depois há outra coisa, que é, os mercados têm reagido muito com a publicação destes indicadores e aliás há uma coisa aqui interessante, que é, por exemplo, nós na sexta-feira passada tivemos dados de emprego nos Estados Unidos, neste caso de desemprego, com a taxa de desemprego a ser publicada. Esperava-se uma taxa de desemprego ali a rondar os 16%, saiu em 14,7%. Ora, quem olha para isto pensa, fantástico, foi um indicador melhor do que o esperado, isto é fantástico, é fenomenal. Não está assim tão má. É verdade, isto não está assim tão mal, pintavam aqui um quadro pessimista, mas isto afinal não está assim tão mal, são só 14,7% de desemprego, que é isso, não é? Isto não é nada. Quando na realidade não é bem assim, por uma razão, só estamos a ter dados do primeiro mês de lockdown, de quarentena nos Estados Unidos, falta todo o mês de maio que vai ser publicado no próximo mês e, claro, depois falta também todas aquelas pessoas que estão sobre, como aqui, por exemplo, em Portugal, que muita gente, muitos trabalhadores estão em regime de layoff. Nos Estados Unidos também há muita gente que não é considerada desempregada, é simplesmente considerada sem emprego. Isto, no meu ver, é a mesma coisa, mas para os indicadores não é. E também não contam para estes valores. Portanto, é preciso termos cuidado aqui com dois fatores, que é a percepção daquilo que nós vemos nestes indicadores económicos, que parecem que não são assim tão maus, porque a expectativa já era muito má, e portanto eles não saem tão maus quanto à expectativa, e nós temos a percepção que, isto afinal não está assim tão mal, deixa-me lá ver como é que isto evolui. E a outra é de que, quando estes indicadores são hoje publicados, fazem referência ao mês anterior, muitas vezes até com 8 semanas de atraso. E muita gente olha para os indicadores agora, pensa, isto realmente não é assim tão mal, mas está-se a fazer referência se calhar ainda a fevereiro ou março, quando ainda não tínhamos atingido o epicentro das consequências deste coronavírus e de estarmos com a economia completamente parada. Aí eu não te quis interromper, ia-te dizer uma coisa que foi, eu dei uma live para os subscritores dos nossos relatórios e estava, naturalmente que nós hoje em dia estamos inseridos aqui numa procura global, todas as grandes empresas pelo menos estão expostas à China, aos Estados Unidos, isto já está tudo ligado, ao contrário daquilo que era, mesmo há 10 anos atrás, já não era bem assim, não é? E eu estava a dar essa live e dizia que a taxa de desemprego nos Estados Unidos já devia estar muito próxima de 20%. E disse, a taxa de desemprego nos Estados Unidos neste momento é 20%. E houve um subscritor dos relatórios que disse, não, é 14,7%. E eu, antes de ver esse comentário daquele subscritor, tinha dito, porque aquilo há um lag, não é? Entre a live, entre o tempo e os comentários, e estava a dizer, bom, eu na realidade há bocado disse que era 20%, mas isso é não oficial. O oficial é 14 e tal, e depois então li o comentário. E isso leva-me aqui a perguntar-te uma coisa, porque eu tenho basicamente, a minha opinião é que neste momento os mercados ainda não estão a refletir os indicadores reais, precisamente por aquilo que disseste, não é? Mas também por outro lado temos aqui um governo e, na minha opinião, um presidente que, do ponto de vista económico, defende os interesses dos Estados Unidos muito bem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que tem, de uma forma, não só ele, como enfim, todos os players que têm autoridade para fazer isso, que têm de alguma forma artificialmente mantido o mercado lá em cima. Concordas com esta ideia? Sim, aliás, essa questão do Donald Trump é uma questão que temos que já analisá-la desde que ele foi eleito. Aliás, o maior bull market já vinha desde aí, mas desde a eleição de Donald Trump, eu não sei bem os valores, podemos ir ver aos gráficos, mas a subida que o S&P 500 que teve, e o Nasdaq teve, foi qualquer coisa de fantástico. Isto deveu-se às políticas... Seguir, não é? Como? Desculpa? Acho que ele entrou, took office, não é? E depois foi logo 15%. Exatamente. Assim. Exatamente porque as medidas eram obviamente a favor daquilo que facilitava uma maior...
não só da economia, mas também de ver as empresas a conseguirem ter impostos mais baixos, porque tiveram efetivamente impostos mais baixos, puderam fazer a repatriação de vários ativos que tinham fora do país para dentro do país e distribuí-los em termos de dividendos, em poderem fazer buybacks, ou seja, recompra de ações. Tudo isso fez com que se despoltasse um sentimento de apetite pelo risco em todo o mercado norte-americano, que depois acabou por ser transversal no mercado imobiliário, enfim, no mercado de risco, por exemplo, na Venture Capital, que também atingiu novos máximos em termos de novas ventures que foram feitas, de M&As feitos. Portanto, tudo isso acabou por despoltar uma bola de neve no sentimento de apetite pelo risco, que acabou por ser bastante interessante e que depois levou a consequências na economia muito importantes, nomeadamente o facto dos Estados Unidos terem, antes do período de termos tudo isto do coronavírus, estar em pleno emprego. Tinha qualquer coisa como 3,4% de taxa de desemprego. Portanto, é pleno emprego. Estávamos numa economia extremamente saudável, porque, enfim, acabávamos também por ter políticas um pouco mais liberais, embora seja o Partido Republicano, eram mais liberais em termos económicos e, portanto, também ajudavam a que houvesse um ajustamento positivo dentro da economia. Exato, mas eu estava-me aqui a referir a uma coisa que nem sei se chegámos a falar disto em off, que foi aqueles tweets do Donald Trump, mesmo ali a uma hora estratégica, não é? A levar a coisa para cima, e agora pareceu que perdeu o efeito. Conclusão, parece que o próprio mercado se rendeu aos indicadores e disse, o desemprego é muito mais alto do que aquilo que é publicitado. Também é importante, se calhar, dizermos às pessoas que 15, 20% de desemprego nos Estados Unidos não tem nada a ver com essa taxa num país europeu, não é? Portanto, aquilo é um país, e para quem já lá esteve, percebe-se disto, é um país construído para fazer negócio e para economicamente ser bastante próspero. E, portanto, vai haver com certeza, aliás, as leis trabalhistas são até bastante... São diferentes, completamente diferentes. Portanto, 20% lá ou 14,7% neste caso não representa assim tanto. No entanto, há aqui um problema sério. Acho que os mercados, e se calhar concordamos nisso, não é? Ainda não estavam a refletir bem aqueles que são os indicadores reais, estão passa a expressão, a refletir os indicadores nominais e, portanto, nesse sentido, de facto, poderemos esperar daqui para a frente, também acho que concordarás comigo, que os mercados possam decrescer ainda mais quando, no fundo, o próprio mercado se aperceber do estado real da economia, não é? Sim, e é assim, uma coisa é certa, e isso temos que deixar aqui bem vincado, é que os mercados vão sempre fazer máximos. Sempre foi assim, sempre irá ser assim, porque o S&P falando do S&P 500, tem 500 componentes, vão sair as piores, as melhores vão captar sempre mais dinheiro, vai haver constantemente mais dinheiro, mais acionistas a entrarem, que vão fazer sempre os mercados continuarem a elevar-se. Como se costuma dizer, e há uma expressão muito conhecida que é os mercados quando sobem vão de escadas, quando descem vão de elevador, porque caem sempre mais rápido do que o que sobem, mas sobem muito mais vezes do que o que descem. E portanto, sempre que temos estas quedas, temos sempre que considerá-las obrigatoriamente como oportunidades. E nós, obviamente, já vamos falar daqui a pouco em relação às rates. Agora é preciso também ter cuidado que muitas vezes quando temos estas quedas não surgem num só momento. Eu tenho constantemente vindo a alertar, eu todos os dias, tu vês os comentários que eu faço todos os dias de manhã, eu todos os dias alerto a quem me segue, a quem vê esses vídeos, para terem muito, muito cuidado com esta subida, porque esta é uma subida, é uma valorização com que os índices e os mercados estão a ter, que é única e exclusivamente inflacionada pelo facto de termos os bancos centrais a imprimirem e a injetarem capital no mercado, a fazerem recompra de ativos. Aliás, é muito interessante nós podermos comparar dois gráficos, o gráfico, por exemplo, do S&P 500 com, por exemplo, gráficos de sentimento de investidor. Há uma associação que é o AAII, nos Estados Unidos, que tem os seus indicadores e os seus índices de sentimento, e é impressionante. É o maior gap na história deste índice desde sempre. Aliás, desde que nós vimos o coronavírus a acontecer, portanto, o sentimento caiu, o preço do S&P 500 caiu também, mas entretanto vimos uma subida brutal do S&P 500 e o sentimento a continuar a cair. Ora, se o sentimento dos investidores está negativo, porquê é que os índices estão a subir? Esta é a grande questão que toda a gente se coloca. Porquê é que os índices estão a subir quando temos
todos os indicadores, e eu posso dizer aqui todos os indicadores importantes que podemos ver neste momento em relação à economia norte-americana, todos eles estão a cair, inclusivamente muitos deles estão a atingir níveis muito piores da grande crise financeira de 2008. E porquê é que então vemos os índices a subir? E mesmo no nosso caso, agora deixa-me só dizer isto, as previsões, por exemplo, do FMI também vão nessa direção. Nós vamos ter, por exemplo, uma taxa de desemprego prevista maior do que aquilo que tivemos em 2012 e 2013. E é por causa disso também que eu fico extremamente chocado. Ainda ontem publiquei um artigo pessoal no LinkedIn, onde dizia: o rei vai nu, mas o rei vai nu. Porque eu vejo manchetes que de facto não se compaginam com aquilo que são os indicadores, ou pelo menos aquilo que são as estimativas e as projeções que nós vamos vendo, e em particular estava a reagir a dois artigos que diziam que o mercado imobiliário em Portugal, por algum motivo mágico, ia se salvar. E mais, havia outro que dizia que as casas em Lisboa iam aumentar de preço. E eu tive que pôr alguma água na fervura. Mas acho que acontece exatamente a mesma coisa nos Estados Unidos, e isso é importante. Ora bem, Tiago, falaste aí na questão dos REITs, também é uma questão que devíamos tocar um bocadinho, que é, no fundo, aqui o grande ponto do nosso podcast, pelo menos para a nossa audiência. Muita gente que nos segue investe em REITs, até fomentados um bocadinho por mim, e eu queria aí jogar com duas coisas que tu disseste, não só conjugar esta história dos REITs, mas com o outro lado, que é os setores resilientes. Nós estávamos a falar da história de nós hoje estamos a gravar este podcast por uma webcam, não é? Ele podia ser presencial, mas por outro lado também é verdade que mesmo que não houvesse coronavírus, nós poderíamos estar aqui a gravar este podcast da mesma forma, não é? E o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que há setores que são resilientes a este Covid-19 e que se vão manter resilientes durante todo o impacto do Covid-19. Eu estou-me a lembrar de tecnologia e farmacêutica. Queres discutir um bocadinho disso e eventualmente depois ligarmos um bocadinho com os REITs? Sim, e é assim, nós quando observamos as REITs e quando avaliamos as REITs, temos que fazer uma avaliação exatamente como se faz no índice, face às suas componentes e aos seus setores. Obviamente que quando olhamos para o que está a acontecer neste momento nos mercados, e principalmente na economia, temos que perceber que vai existir um mundo pré-Covid e um mundo pós-Covid, porque não vai ser só as empresas que vão mudar, as empresas vão mudar porque os nossos hábitos de consumo vão ser completamente diferentes. E provavelmente vamos se calhar não, certamente vamos utilizar mais sistemas online do que propriamente offline. E isto vai ter uma consequência muito grande nas empresas, mas principalmente nos REITs, porque a maior parte dos REITs temos que perceber que são imóveis, eles não saem do sítio, muitas vezes são empresas que vivem de as pessoas irem dirigir-se às lojas, dirigir-se aos centros comerciais, e as coisas muito provavelmente vão certamente mudar. Os hábitos de consumo hoje em dia, eu se calhar já deixei de me habituar a ir a um centro comercial, a um supermercado, se calhar vou começar a encomendar mais comida e vou fazer as compras todas online. Ora, isto faz com que os REITs que vivem das rendas de supermercados e de centros comerciais, se calhar vão ficar afetadas. Portanto, tal como acontece no mundo real, as REITs e os setores das REITs também vão ser claramente afetados com isso. E uma coisa interessante, se tu notares, as REITs que tiveram uma evolução mais positiva nestes últimos tempos foram precisamente as REITs que estão ligadas precisamente ao setor tecnológico. E isso é transversal exatamente ao que está a acontecer no mercado. Se tu dizes o que acontece com as FANGs, portanto com as Facebooks, Amazones, Netflix, as empresas tecnológicas, a performance foi completamente distinta daquilo que é o mercado tradicional. Olhas para o Nasdaq, olhas para o Dow Jones, a divergência de subida entre ambas é ridícula, é muito, muito grande. E a mesma acontece, por exemplo, se tu olhares para uma Realty Income ou para uma Tanger ou olhares para uma American Tower, é completamente distinto. E é aqui que nós temos que observar onde é que estão realmente as oportunidades. Na minha forma de ver as coisas, e tendo em conta que nós já tivemos uma queda muito agressiva dos índices e depois uma recuperação, temos que perceber quais é que foram as empresas que melhor recuperaram ou mais subiram durante
esta recuperação. Porquê? Porque na minha ótica, na minha maneira de ver as coisas, eu acredito que nós vamos ter uma segunda onda de quedas. Ora, nesta segunda onda de quedas, também essas empresas que subiram vão também continuar a cair. Mas já temos uma amostragem de quais é que são as empresas mais resilientes a todo este novo ecossistema que nós vamos estar a viver. E aí é que se vão muito provavelmente encontrar as oportunidades dentro das REITs. E eu aqui falava-te essencialmente eu tenho 4 que gosto bastante. Uma é clássica, acho que quem é investidor de REITs, provavelmente todos têm esta, que é a Realty Income, a O. Apesar de tudo, e como sabes, apesar de eles terem um portfólio bastante diversificado, estão muito expostos ao retalho, estão muito expostos, enfim, a toda uma série de negócios que envolve as pessoas dirigirem-se de ponto A esse negócio. E mesmo assim, apesar da desvalorização que teve, foi uma desvalorização de quase 50% desde que se iniciou estas grandes quedas e esta crise, apesar de tudo já está a recuperar ligeiramente, e acho que recuperou mais ou menos 20% desde os seus mínimos. Portanto, é uma empresa que, apesar de tudo, apesar de estar muito exposta aos riscos inerentes a um novo mundo em termos daquilo que são os hábitos de consumo, mesmo assim está-se a aguentar bem, o que só prova que é uma empresa bem gerida em termos de portfólio e que está obviamente muito, muito bem diversificada, não só em termos geográficos, mas também dentro do setor de retalho, também dentro desse setor de retalho. Deixa-me só dizer-te aí que eu, a Realty Income, por acaso, cheguei na altura a dizer que era, de todos os REITs que eu tinha visto, aquele que era mais bem gerido e mais bem estruturado, acima de tudo. Porque é, de facto, a diversificação e a forma como... Eu acho que só havia uma coisa que podia deitar um pouco abaixo, ou duas, se quisermos. Realty Income. Primeiro, um subprime versão 2.0, em que Exato. claramente o imobiliário nos Estados Unidos fosse a origem de uma crise financeira mundial. E por outro lado, um Covid-19. Ou seja, algo que realmente mudasse drasticamente o padrão de consumo dos consumidores, não é? E que o retalho passasse a ter uma importância muito mais pequena, mas curiosamente, e não sei se te lembras de veres alguma das minhas análises a REITs desde 2018, em que eu dizia cuidado com o retalho, mas não estava naturalmente a prever o Covid-19. É curioso que eu tenho dito muita coisa que tenho acertado, no fundo, pelo caminho contrário. E aqui volta-se a aplicar a mesma história, que é, tal como o alojamento local. Queria fazer esse paralelo com o alojamento local, que eu disse, tenham cuidado com o alojamento local, tenham cuidado, e voltou-se a verificar. E no fundo não é o Covid-19 ou os hábitos de consumo dos consumidores que muda, é o grau de incerteza que há à volta destes setores, não é? E no caso do retalho em particular, eu estava mais a projetar aquela... eu acho que o mundo do trabalho vai mudar. Nós hoje estamos a dar, em Portugal, nós estamos a dar um salto tecnológico que somos forçados a dar. Há muitas empresas agora a adaptar-se a teletrabalho e curiosamente estão-se a dar bem, não é? Curiosamente para elas, mas eu acho que vai haver uma globalização do teletrabalho, da tecnologia nas empresas, e acho que hoje em dia uma empresa tem que ter uma base tecnológica. Pelo menos foi assim que eu pensei, Aeroplus, e é assim que de facto nós conseguimos também, de certa forma, aguentar a pancada do Covid-19. Mas no caso do retalho, efetivamente, eu acho que o mercado online vai explodir, especialmente em Portugal, ainda temos uma margem muito considerável, não é? E aquela ideia clássica de ir de um ponto A a um ponto B buscar uma camisa ou uma pizza, deixa de ser tão importante. Mas, excetuando esses dois fatores que eu disse, de facto o Realty Income, e sem te querer interromper no resto, é de facto um REIT extremamente bem estruturado. Força, continua com os outros. Bom, provavelmente esta é das únicas, em termos daquilo que é o mercado offline, que eu distinguiria. Tens depois a Simon também, que podemos vê-la como se calhar a maior concorrente. Eu pessoalmente gosto bastante da O, e se há coisa que eu aconselho em termos de investimento passivo inclusivamente, ou pelo menos dou como se calhar um investimento muito, muito inteligente, é por exemplo uma compra constante todos os meses de $50 de uma ação da O. Para quem queira investir de uma forma passiva, isto basta olhar para o histórico, não só para aquilo que é o histórico de crescimento do dividendo, que é um dividendo muito bem protegido, que é um dividendo que está, salvo erro, eles já há 50 anos consecutivos que sobem dividendos, pagam
dividendos mensais, o que também é interessante. E isto tudo, se entrarmos numa bola de neve Reinvestimento de reinvestimento do dividendo, quem queira construir de forma passiva um portfólio com base em REITs, tendo em conta a diversificação que a AO tem, eu acho que é muito inteligente, por exemplo, comprar mensalmente 1 ou 2 ações. É um investimento pequeno, cada ação está a cotar nos $50, salvo erro, mas é um investimento que se alguém tivesse feito isso já desde há 10 ou 20 anos atrás, neste momento o portfólio já tinha valorizado de uma forma tremenda, e o dividend yield também, aliás, a yield on cost, com esta compra constante, com um dollar cost average ainda por cima, porque entretanto o euro-dólar desvalorizou nestes últimos 10, 15 anos, tinha sido sem dúvida uma aposta interessante. Portanto, só referir também isto em relação ao OU, para quem não queira expor-se muito, quem não queira ser muito sofisticado dentro deste mercado das REITs e queira só dar ali um cheirinho daquilo que é o investimento nesta área, acho que é muito interessante poder abordar desta maneira. Depois queria falar de outra. Tu há pouco falavas sobre olharmos para diferentes setores dentro das REITs. Há um setor que é um setor, obviamente, que ainda não está bem desenvolvido, mas é uma empresa que eu pessoalmente já a tenho há muito tempo, quase desde o seu IPO, que é precisamente a IIPR, que basicamente é uma empresa que desenvolve infraestrutura para o cultivo do cannabis. Ora, isto não só estamos a falar de uma REIT que está protegida face ao que está a acontecer, porque nós não podemos plantar cannabis online hoje, ao dia de hoje, pelo menos. Portanto, é uma coisa, é um setor que é muito resiliente a esta situação, porque vai sempre ter de existir, e para além de que está numa indústria que tem um potencial de crescimento futuro muito grande, sendo que tem praticamente um monopólio. Eu pessoalmente não conheço nenhuma concorrente da IPR, certamente que há de existir, não sei se está em bolsa, provavelmente Algumas canadianas. Pronto. Nos Estados Unidos não sei se existe, pois sou também sincero. não tenho certeza. Acho que não existe. Eu também creio que não. O que faz com que cada vez mais com a diversificação que existe mundialmente em termos de países que legalizam a produção do cannabis, não só o consumo, mas principalmente a produção, que é o que interessa neste caso para esta REIT, acho que também em termos de potencial de crescimento, resiliência face ao que está a acontecer agora, e potencial de crescimento numa indústria tão nicho, acho que tem um potencial brutal. E aliás, é interessante ver, para quem esteja em casa e queira ver, o histórico de crescimento de dividendos da IPR é tremendo. Porque também estamos numa fase inicial em que o dividendo está a ser pago, e portanto a taxa de crescimento desse dividendo anualmente é muito grande. Eu acho que está situado mais ou menos nos 100% ao ano neste momento, que é muito interessante. Acho eu, salvo erro, pelo menos da última vez que eu vi, não quero estar aqui a induzir-me em erro. A outra que eu queria falar é também num setor. Diz. Além disso, é também importante ver a condicionante social e económica à volta da REIT. Eu concordo, subscrevo, aliás, tudo o que tu disseste, e depois há aqui um fator, este aqui mais infeliz, quiçá, que é a predominância de doenças que venham a ser tratadas com cannabis, que já está a começar... que já estão a começar a ser tratadas mesmo na medicina convencional nos Estados Unidos com cannabis, nem que seja como terapia complementar, está a aumentar, como por exemplo o cancro. As taxas de cancro estão a aumentar, as pessoas vivem mais também, é um argumento que se usa muitas vezes e terá o seu fundamento. As pessoas vivem mais, têm tendência a ter mais doenças, e doenças que podem ser tratadas com cannabis, também as taxas dessas doenças também estão a aumentar. E mais, a população de uma forma geral está a aceita melhor, não é? E portanto aceita também muito melhor isso. Portanto, juntando estas condicionantes todas, parece-me um setor verdadeiramente interessante. Antes de falares do próximo, deixa só, porque eu não disse isto no início, não é? Portanto, nada que eu aqui e o Tiago estamos a dizer é uma recomendação direta de compra. Aliás, nem podemos fazer uma coisa dessas, não é? Exatamente. Aquilo que estamos aqui a dizer é uma troca de ideias daquilo que nós, à data de hoje, com os indicadores que temos, achamos bom. Estes REITs que estamos a falar, mesmo que só falemos de coisas boas, eu e o Tiago temos presente que também têm coisas más, e cabe-vos a vocês fazer esse estudo e explorar isso. Desculpa, Tiago, eu não tinha dito isto há bocado. Força, próximo. Pegando um bocadinho nisso que tu falavas sobre as pessoas viverem mais e a demografia estar a alterar-se, porque se nós olharmos para os últimos 30 anos, a idade média de mortalidade
subiu bastante. Hoje em dia, qualquer pessoa espera viver até aos 90 anos e se calhar nos próximos 30 anos estamos todos com uma expectativa de viver até aos 120, da forma como a tecnologia evolui e a ciência evolui. Isso leva-me a falar aqui de outra REIT, que é precisamente a Omega Healthcare Investors, que é precisamente uma REIT que basicamente o que faz é investe em lares de idosos e aluga-os para operação. Atenção, referir que é uma empresa que tem problemas, nomeadamente com os seus inquilinos, porque deu-se a falência, creio que era da Aetna que faliu há pouco tempo, não tenho a certeza de ser esta. Mas é óbvio que é uma empresa que tem alguns problemas, mas o que também torna esta situação uma oportunidade. Existem outras semelhantes. Eu falo da Omega porque pessoalmente é uma que eu também já tenho há muito tempo atrás. Não quer dizer que ela agora esteja boa, acho que é importante percebermos que não estamos a falar, aqui não quero falar concretamente da Omega, quero falar do setor em si. Exatamente. E olhando para um prazo, se calhar de 20, 30 anos, tendo em conta esta questão da demografia, que vamos todos durar mais tempo, esperamos nós, mas da forma como a ciência evolui, parece ser esse o caso. Nos Estados Unidos estão agora a ficar mais velhos, não é? Exatamente, e temos que perceber que, por exemplo, temos que perceber, por exemplo, nos Estados Unidos não funciona bem como funciona aqui em Portugal. Uma pessoa, quando chega à idade da reforma, tem todo o 401k para ir levantar e, portanto, consegue viver uma reforma muito mais generosa do que na Europa. O que significa que também tem um poder de investimento maior para ter uma reforma mais confortável em termos daquilo que é a sua qualidade de vida. E muitas destas pessoas o que fazem é precisamente ir para estes lares de idosos. Não estamos a falar de um lar de idosos quaisquer, estas operadoras são operadoras que obviamente oferecem serviços de muita qualidade e é quase como irem viver para um hotel, e está-se a tornar cada vez mais moda nos Estados Unidos, que é as pessoas não estarem sozinhas, estarem no fundo em comunidade, e não é num lar de idosos qualquer, é simplesmente num lar de idosos de muita qualidade, quase como se fosse um hotel de 5 estrelas. Eu acredito que isto é algo que vai se tornar cada vez mais moda no futuro, que as pessoas vão querer viver uma vida enfim, com mais qualidade no futuro, quando atingirem uma idade maior, e tendo em conta aquilo que é o fator demográfico e a tendência do fator demográfico, eu acho que este setor não tem que ser concretamente a OHI, óbvio que vale a pena ver, e quem analisa este setor acho que deve ver todas, mas é um setor sem dúvida a ter em conta. Não sei se tens alguma coisa a dizer em relação. Tenho, concordo, subscrevo. Aliás, um dos webinars onde nós falamos do REITs, que está no nosso canal, eu analiso a OHI com algum pormenor e utilizo os mesmos argumentos, ou mais coisa, menos coisas, os mesmos argumentos. A OHI também passou além da falência desse inquilino, que eu também não me lembro qual foi. Eu acho que era a Aetna, não sei porquê. Pois, por acaso, estou a confundir os nomes. Não consigo também saber agora. Mas passou por outro problema que foi a alteração na parte dos seguradores de saúde nos Estados Unidos, em que de um momento para o outro houve ali uma grande mudança. Exatamente. Mas eu acho que eles se adaptaram bastante bem, e quando digo eles, a OHI, mas o setor em particular, que eu acho que é o que de facto faz sentido. Aqueles REITs que nós citámos aqui, eu acho que as pessoas devem de facto vê-los, especialmente se olharem para estes setores que estamos a citar, e enfim, avaliá-los se faz sentido ou não. Eu já dei dicas no canal aqui sobre como avaliar REITs de uma forma muito macro. Infelizmente não o posso fazer não tenho tempo, aliás, para o fazer com uma profundidade muito maior, e depois também há aqui um impedimento por motivos de compliance de estar a avaliar REIT a REIT neste espaço. É algo que eu não faço, mas efetivamente são setores, os três que citámos, portanto o setor da tecnologia, citámos a American Tower também, não foi? Não, esse era o setor que eu agora ia precisamente falar. Então, até aqui, Tiago, citámos a parte da generalista retalho, saúde, não é? Este último acaba por ser lares / saúde. Citámos, lembra-me, citámos o cannabis, exatamente, e o tecnológico. E o retalhista geral através da Realty Income. O último setor que eu ia pegar é obviamente aquele setor que neste momento acaba por ser o que se está a destacar, inclusive algumas destas empresas que eu vou falar já bateram novos máximos históricos.
Curiosamente, também só dizer-te que enquanto gravamos, neste momento o S&P 500 cai 2% desde que iniciámos aqui este nosso podcast, portanto estamos em sell-off total neste preciso momento, portanto quem vai analisar estas empresas provavelmente torna-se mais apetecíveis nestes últimos 5 minutos do que propriamente nos 5 minutos anteriores, porque realmente o mercado neste exato momento está num Meu caro, sell-off se bastante isto for grande. o início da próxima grande recessão financeira no mundo, isto é épico. Nós estamos em real time, não com a nossa audiência, entre nós os dois e depois a nossa audiência vê, a presenciar este momento. Ótimo. Não, e repara que fui eu que referi que íamos fazer um novo mínimo no S&P 500, portanto se fizermos, lembrem-se de mim, se não o fizermos... Lembra-se de mim. Não se lembrem porque também as ações estão mais apreciadas e portanto é sempre bom. Não, mas o último setor que eu queria falar era obviamente o setor tecnológico, porque dentro daquela a diferença que eu referi entre o facto do Nasdaq estar nos valores a que está e o Dow Jones não estar, é precisamente por causa dos setores tecnológicos. E eu aqui referia exatamente duas empresas que na minha ótica, dentro daquilo que é o setor tecnológico, estão em duas categorias dentro do setor tecnológico muito interessantes. É a American Tower, uma empresa que investe em torres de 4 e 5G e também em 6G e está a ter uma diversificação muito interessante em termos geográficos. E também fazer compra de empresas mais pequenas, mas também que são concorrentes, o que é sempre bom porque conseguem ganhar uma maior taxa, uma maior cota de mercado. Aliás, eu salvo erro, acho que não foi o CEO, mas foi alguém do board de executives, não é? Da American Tower, disse que eles planeiam ser a AT&T das telecomunicações naquilo que é o setor deles. Mas planeiam ser a AT&T sem Verizon. Lembro-me deles dizerem isto e, portanto, estão a dizer que querem o setor todo para eles, têm tido uma expansão brutal. Aliás, eu falo com alguns amigos americanos e eles dizem que nascem mais rapidamente torres, neste momento 5G nos Estados Unidos, do que cogumelos. E a grande empresa atrás disso, de facto, tem sido a American Tower. E depois não é só nos Estados Unidos, isto é algo, como é óbvio, nos Estados Unidos acontecem sempre as inovações primeiro, mas que depois acabam por ser replicadas noutros países. E nós cada vez mais era especialmente interessante porque um amigo meu disse que colocaram uma torre no quintal dele, na propriedade dele. E que ainda por cima ele vai ganhar com isso, porque de certeza lhe estão a pagar um bom royalty sobre isso. É assim, não, basicamente acaba o quintal dele, o backyard, não é? E começa logo a torre. Basicamente já está na propriedade dele, mas está mesmo no limite. Ele estava um bocadinho chateado porque há muitas pessoas que dizem que as torres 5G não são assim tão boas para a saúde. Aliás, isso agora ficou sebejamente conhecido com a história do coronavírus e do 5G, mas de facto ele dizia-me, é impressionante a rapidez com que estas torres estão a aparecer. Inclusivamente, um dia eu acordo, olho, quer dizer, um dia à noite vou-me deitar, não havia nada, no outro dia acordo, vou à janela e tinha uma torre 5G mesmo à entrada do meu backyard. E ele de facto disse-me, é a American Tower, é a American Tower. E portanto, até aqui empiricamente nós começamos a ver a American Tower de facto a surgir. Mas força, desculpa. E isso é transversal exatamente àquilo que é a cotação das suas ações, isso que tu dizias. Antes, só para teres uma noção, antes de termos tido toda esta queda nos mercados e todo este alarido do Covid, a ação estava a cotar a $247, fez o mínimo nos 178, o mínimo que fez, e está neste momento nos 265, 266, ou seja, está inclusivamente acima do valor antes da Covid-19 ter afetado o mercado. Portanto, isto só reflete que mesmo numa circunstância de grande aversão pelo risco, os investidores acreditam nesta empresa. E é neste tipo de empresas é que nós queremos estar. Queremos estar em empresas em que mesmo numa circunstância de um sentimento de aversão pelo risco, em que tudo está mal, estas empresas conseguem sobreviver e conseguem captar a confiança e a atenção não só dos acionistas, certamente, que voltaram a comprar ações, mas também de novos acionistas que querem entrar em empresas que realmente têm um potencial de sucesso bastante grande. Então, eu queria-vos falar precisamente disso, da American Tower, e de outra também, que eu acho que não falei contigo antes, dela, que é a Cone, a CyrusOne, que é uma empresa que tu também certamente conheces, que basicamente também há um investe em webinar data centers. no nosso canal sobre ela. Pronto, que investe em data centers e que obviamente é um setor também que tem tudo, aliás, uma categoria dentro do setor tecnológico que tem tudo para sofrer um crescimento
brutal. Aqui, embora tenha alguns concorrentes um bocado mais de peso, inclusivamente a própria Amazon pode se tornar indiretamente aqui um concorrente, mas não deixa de ser um setor também que obviamente é muito importante nós falarmos e abordarmos. Esse setor, eu quando falei dele, de facto a Amazon é concorrente e simultaneamente cliente. Isto não acontece em muitos sítios, não é? E eu na altura analisei bem esse setor, que de facto tem um potencial de crescimento brutal, e na CyrusOne há uma coisa que salta logo à vista, que é, eu não sei se são 70%, se são 80%, se são 90%, não tenho aqui os números, nem sequer tínhamos falado dela para este podcast, isto é totalmente dinâmico e transparente, mas... Eu lembrei-me desta em cima da data. Lembro-me na altura, quando a analisei, a última vez que a analisei, e já há algum tempo que não toco nela, porque eu tenho de facto, como disse, e até te disse a ti, eu tenho estado um bocadinho em pausa nos REITs, na análise REITs, nos últimos 2-3 meses, porque acho que aquilo que vai acontecer no imobiliário vai ser remarkable, vai ser possivelmente, pode acontecer, não estou a dizer que vai, porque isto é altamente dinâmico, mas podemos potencialmente estar perante a oportunidade das nossas vidas como investidores imobiliários, mas também como investidores nos mercados financeiros. O Tiago está aqui a deixar excelentes insights que vocês podem, mesmo depois fora do REITs, que os mercados financeiros normalmente são mais agregados. Mas relativamente a esse setor, eu dizia que é um setor altamente estranho, mesmo economicamente falando, porque é o único setor onde a grande maior parte dos inquilinos dos REITs têm mais poderio financeiro que os próprios REITs. E não há, se tu pensares em imobiliário, não há nenhum setor onde consistentemente os inquilinos do senhorio tenham mais poder financeiro do que o senhorio. O que os coloca numa posição... Pode ser uma ameaça. Exatamente, frágil. Mas a verdade é que empresas como a Amazon precisam de tantos data centers e tão rápido que isso não vai ser, que não me pareceu na altura, não me pareceu na altura um problema, porque ninguém vai matar, nenhuma empresa vai matar outra precisando dela. E pelo menos até à data era isso que acontecia, até à data da minha análise, e continuo a achar que daqui para a frente vai acontecer a mesma coisa. E o risco aqui, que é uma coisa também boa para os acionistas, é que a certa altura nunca sabemos se a Amazon vai chegar e vai comprar a Cyrus, que é uma hipótese. Exatamente. Ou comprar parte da Cyrus. Eu por acaso não sei como é que constitui o corpo acionista da Cyrus, mas a certa altura é algo que inclusivamente pode acontecer, nunca sabemos. Pois, aí pode ser aquela questão de precisar de uma empresa, não os podemos matar, mas se calhar vamos ter que nos meter neste negócio, nem que seja por necessidade própria, e começarem a adquirir REITs. O que seria também, acho que para os investidores, e especialmente se fosse uma Amazon a fazer a compra, não é? Seria um exit, se calhar uma oportunidade de exit boa, genericamente. Exatamente. Só para as pessoas perceberem, a Cone, antes do Covid, $66, nos mínimos do Covid, $44, está neste momento nos 76. Já está acima do pré-Covid. É uma subida de quase 80% desde os mínimos do Covid, que é uma subida brutal. E isto temos sempre que comparar face ao mercado. Desde o pré-Covid, não é? Exatamente. Aqui neste caso não podemos comparar ao S&P 500, convém olhar para o ETF das REITs para conseguirmos ter um benchmark correto, mas face ao S&P 500 é sem dúvida um premium brutal com que esta empresa está neste momento a negociar. Mostra bem aquilo que pode ser um setor resiliente, não é? A uma pandemia e no fundo é assim, se é resistente a uma pandemia, é resistente a praticamente tudo, quer dizer, a única coisa que não seria resistente seria data centers, não haver razão para existir data centers, o que num mundo em que vivemos hoje me parece extremamente improvável, não é? Também é verdade que esta pandemia era extremamente improvável e aconteceu. Extremamente improvável, aliás, não era assim tão improvável, não é? Diz que de 100 em 100 anos as pessoas vão ter uma pandemia e à medida que o mundo evolui e com a quantidade de população e de coisas que nós temos e químicos no mundo, até vamos a experienciar cada vez mais pandemias e mais recorrentemente. Mas se calhar até era mais provável termos uma pandemia destas, não é? Do que propriamente deixarmos de ter necessidade de ter data centers no mundo. Acho que isso muito dificilmente vai acontecer, não é? Pode existir algum cenário, mas é um cenário com uma probabilidade muito diminuta, mas se calhar também tão diminuta quanto há de haver uma pandemia. De qualquer das formas, já que pegavas nessa questão da pandemia, isto depois de vermos aqui estas 5 empresas que
que não são, obviamente, recomendações, muito longe disso, até porque, mesmo que fosse uma recomendação, longe de mim recomendar alguma empresa neste momento, no momento em que estamos no mercado, porque eu pessoalmente acredito que vamos ter uma queda mais agressiva, portanto, logo por aí já nem poderia ser uma recomendação, mas apenas uma indicação para poderem ver essas empresas. De qualquer das formas, é muito importante nós percebermos o potencial, aliás, a performance que estas empresas tiveram durante o período de recuperação pós-queda do Covid, porque eu acreditando que existirá uma nova queda, é precisamente após essa nova queda que estas empresas vão tornar-se como reais oportunidades. Portanto, acreditando eu, e porque eu sou apologista disto, aliás, tu falavas sobre a possibilidade de 100 a 100 anos existe uma pandemia, é verdade, portanto, em termos estatísticos isto é verdade, mas também em termos estatísticos é verdade que sempre que temos uma pandemia temos uma segunda onda de contágios, e portanto eu também sou apologista disso, aliás, acredito que vamos ter infelizmente, não é, porque isto não é boa notícia para ninguém, mas Claro. acredito que é esse o cenário que nós vamos viver. Aliás, curiosamente ontem já se deu as notícias de que houve novos contágios outra vez em Wuhan, e algumas desses contágios, inclusivamente, eram segundos contágios, eram pessoas que já tinham estado contagiadas, já estavam recuperadas e voltaram-se a contagiar outra vez. Portanto, isto também é o início, provavelmente, de alguma coisa menos positiva que possa surgir. E, aliás, há outro pormenor aqui interessante, em Minnesota, no estado de Minnesota, já foi reaberto, portanto já foi levantado estas restrições, e desde que houve este levantamento das restrições, já houve um crescimento de 246% de novos casos outra vez. Portanto, atenção que nós não estamos num ponto onde as coisas já passou, já acabou a quarentena, vamos voltar à nossa vida normal. Na minha opinião, não vamos. Na minha opinião, vamos ter aqui uma segunda onda, vamos ter novos casos a aumentar, vamos ter outra vez a aversão pelo risco a crescer. Portanto, o que nos pode trazer, obviamente, um cenário, aliás, já o estamos a ver, porque neste momento, aliás, olha, até te vou aqui atualizar, há bocado estava a cair 2%, neste momento está a cair 2,3% já o S&P 500, desde que começámos aqui a conversar, e provavelmente já é, se calhar, a pacificar um bocadinho este cenário. Portanto, havendo realmente uma queda mais agressiva de 10%, 15%, é preciso nós, enquanto investidores, e quem está em casa, que é precisamente, mais especificamente, investidor de REITs, estar preparado para conseguir ir buscar precisamente estas empresas que têm muita qualidade e que já mostraram resilientes na primeira onda, vão certamente mostrar-se resilientes numa segunda onda, e portanto é preciso estarmos preparados precisamente para saber quais é que são as empresas que queremos investir e que queremos apanhar naturalmente a melhores preços. Sem dúvida. Grande Tiago, eu tinha aqui mais um ponto para discutir contigo e queria mesmo saber a tua opinião. Achas que os mercados financeiros, eu olhava para vários indicadores, eu não acompanho muitos mercados financeiros, ou melhor, acompanho bastante, mas não com uma regularidade muito grande, não acompanho diariamente, nem pouco mais ou menos, porque não tenho tempo para fazer isso. Mas estou a construir um software. Temos um programador na Arrow a fazer um software para nós que tem a ver com análise de mercados imobiliários e eu decidi lá colocar uma parte para os mercados financeiros também. Esse software é para uso próprio e começámos a testar, porque eu ainda estou a criar alguns indicadores para REITs e começámos a criar, para testar a coisa, alguns indicadores dos mercados financeiros que são genéricos, toda a gente conhece, por exemplo, o índice do Warren Buffett. O Buffett Ratio, não é? Segundo esse índice, eu acho que tocámos em ou 148 ou 178, assim um valor absurdo. Portanto, basicamente é um market cap sobre o GDP, não é? A pergunta que eu te faço, e queria mesmo saber a tua opinião, é: achas que se não viesse este Covid-19, nós iríamos de qualquer maneira, poderia não ser já este ano, mas por exemplo no próximo, possivelmente entrar numa recessão e numa queda grande dos mercados? A minha resposta é sim. Aliás, o melhor exemplo que eu dou é precisamente que eu já não estava comprador de ações desde o início de 2019, precisamente por achar que as empresas já estavam todas a cotar em múltiplos, completamente fora daquilo que o investidor de valor e o investidor de longo prazo deverá fazer. Estávamos também já no final de um ciclo de 9, 10 anos de bull market, que nunca tinha acontecido. Foi o bull market provavelmente maior da história, se não foi da história, exatamente. Se não foi por uma diferença de alguns meses. Mas acho que foi o maior. Acho que foi o maior. Foi o maior. Portanto, em termos daquilo que são os ciclos económicos normais, estamos com a economia dos Estados Unidos, e porque só
quando analisamos os mercados temos que obviamente olhar só para os Estados Unidos, tudo o resto não interessa, sinceramente, com muito carinho que eu tenha por outros países e por outros mercados, mas os mercados financeiros são os Estados Unidos. Com os Estados Unidos em pleno emprego, com os indicadores todos a negociar, a serem publicados da forma como estavam a ser, muito provavelmente nós já estávamos aqui, como se costuma dizer, a esticar a corda. E o que é que acontece? Acontece que nessa altura, a negociar nos múltiplos onde estamos, é normal que a tomada de mais-valias seja concretizada, é normal que muita gente comece a vender e a não vender por motivos de pânico, a vender por motivos de já estou a ganhar muito, já não faz sentido eu estar aqui comprador. Eu não o fazia, mas simplesmente deixava era de comprar. Portanto, quem queria tomar mais-valias vendia, quem achava que estava tudo muito caro simplesmente não comprava. Ora, se há mais vendedores do que compradores, indubitavelmente nós vamos ter uma queda maior dos mercados. Portanto, eu acredito que o Covid o que veio fazer foi simplesmente acelerar eventualmente essa recessão? Exatamente, foi despoltar, o que até pode ser uma coisa positiva, porque aquilo que poderia ser uma recessão, se calhar, de 2, 3 anos... Eu ia dizer que o Covid, neste caso, era uma coisa boa, estava com algum receio de dizer isso. Mas ainda... pois, exatamente, tirado do contexto, atenção. Exatamente, porque alguém pode chegar aqui e tirar um excerto do podcast. É importante dizer, nenhum de nós os dois, mesmo até como investidores que vamos comprar ações e boas oportunidades que de certeza vão acontecer, e REITs eu em particular, nenhum de nós os dois, com certeza, e nenhuma pessoa mentalmente sã e equilibrada queria que houvesse aqui de facto uma crise sanitária no mundo em que morresse muita gente e muita Sem gente dúvida. morresse, para que houvesse uma oportunidade. Mas também a pergunta que te fiz era mais nesse sentido de se nós já íamos entrar nesse cenário e se o Covid-19 poderia acelerar essa questão. E nesse sentido dizer o que eu ia dizer, e provavelmente que era o que tu ias dizer, que é o Covid-19 pode ter sido uma coisa boa, que nos impediu, nesse contexto, claro, que nos impediu de entrar se calhar numa loucura, porque eu acho que nós já estávamos numa pequena média loucura, e que poderíamos entrar numa grande loucura, e depois, quer dizer, é importante que as pessoas saibam que em 2008 o sistema financeiro esteve em causa, não é? Portanto, Exatamente. Se nós entramos aqui em grandes loucuras, nós colocamos muita coisa em jogo, muita coisa em risco, não é? E nesse caso, sabes que eu fiz-te esta pergunta dos mercados financeiros também com a convicção que tu ias dizer que sim, mas mais porque é isso que eu acho no imobiliário em Portugal. Eu acho que nós estamos a viver uma pequena loucura, ou estivemos pré-Covid-19, e acho que em certa medida e dentro deste contexto muito concreto, o Covid-19 pode ter sido um fator corretor interessante, porque entrar em grandes loucuras, a história mostra-nos que muita gente depois acaba por sofrer muitíssimo com isso, e é um problema, não é? Exatamente, e pegando aqui sobre se eu achava que os mercados já iam cair, eu acho que sim. Daí o facto de eu já não estar comprador há já bastante tempo. A última ação que comprei foi precisamente em fevereiro de 2019, portanto já lá vai há mais de um ano. E a verdade é que nós neste momento temos o Nasdaq a negociar exatamente aos valores a que estávamos antes de haver tudo isto do Covid. Portanto, estamos exatamente nos mesmos valores, a única diferença é que vemos o desemprego da forma como está, a economia toda parada, empresas a falirem. Portanto, expliquem-me porque é que faz sentido termos o Nasdaq nestes níveis. Se uma eventual correção nos mercados viesse, eu acredito que fosse demorar se calhar 1 ano e meio, 2 anos, até voltarmos a ter um bull market a ser formado. Com esta questão do Covid, óbvio que foi uma crise que veio limpar muito mais rapidamente estas quedas agressivas, portanto, acabaram por ser muito mais impulsivas, mas vão-nos trazer também uma recuperação, se calhar tão lenta como seria de esperar caso não houvesse o Covid, porque temos agora problemas estruturais muito maiores para resolver. E temos depois outra coisa também diferente, que é uma mudança brutal, e nós já tínhamos falado sobre isso, uma mudança brutal nos hábitos de consumo das pessoas, porque o mundo não vai naturalmente ser o mesmo que é agora. Exato, tenho exatamente a mesma impressão, e ainda bem que estamos na mesma página. Claro que fazemos também aqui um bocadinho de futurologia, mas é futurologia com base, no fundo é esse o papel dos analistas, e temos que o fazer, temos que dizer o que é que achamos que vai acontecer no futuro em função dos indicadores que temos hoje, não é? Portanto, não há volta de contornar isso, e de facto é a análise que me parece mais sóbria e mais eloquente nesta altura.
E tu aqui até podes comparar um bocadinho os indicadores que nós tínhamos em 2008 e os que temos agora. Só para tu teres uma noção e para quem está lá em casa ter noção, em 7 semanas perderam-se mais empregos do que durante 2 anos de recessão de crise financeira em 2008. Os próprios PMIs de serviços, de manufatura, de não manufatura, vão atingir esses mesmos valores. Ainda não estão, mas porque também ainda não apresentaram resultados face à continuação da paragem da economia, mas vão certamente ser ainda piores. Aliás, na Europa então ainda é pior. Em Itália o PMI de serviços teve qualquer coisa como 8 pontos. Nunca na história houve um PMI tão baixo como este. Portanto, acima de 50 é expansão, abaixo de 50 é retraso, eles estiveram nos 8. É uma coisa completamente fora do normal. Para teres uma noção, em Itália, em 2008, na altura da grande crise financeira, o PMI, na altura de serviços, esteve a rondar os 34. Na altura da grande crise financeira. Neste momento está em 8. Claro. Não, é portanto, todos os indicadores acabaram por... Exatamente. É preciso percebermos que estamos numa situação mesmo muito, muito dramática e mais do que isto ser, e nós temos de sempre ter o cuidado para não parecer que isto são recomendações, mais do que poderem ser recomendações, a minha principal recomendação é muito cuidado para não comprarem precisamente nada nestes valores. Na minha ótica, estamos com o mercado completamente distorcido daquilo que é a realidade da economia real e eu acredito que vamos ter uma queda muito mais agressiva e aí sim é que devemos estar preparados para alocar algum capital que tenhamos disponível em empresas que possam fazer sentido e que já tenham mostrado resilientes nesta primeira subida que tivemos no mercado. Exatamente, exatamente. Subscrevo o que acabaste de dizer, meu caro. Meu caro, também foi um prazer enorme ter-te aqui e ter Obrigado, a possibilidade de partilhar aqui os teus insights com a nossa audiência e também verem que o Tiago Cardoso é alguém com muita experiência nos mercados financeiros, já é analista há muito tempo. Apesar de parecer jovem. Apesar de parecer jovem, é como eu. Onde é que as pessoas te podem seguir se quiseres fazer um bocadinho de... Eu acho que o LinkedIn, isso não recomendas tu, recomendo eu. Eu acho que aquele vídeo que tu publicas no LinkedIn, que também publicas no Instagram, não é? Exatamente. Acho que é um vídeo diário de 5 minutos se vocês quiserem acompanhar os mercados financeiros de uma forma simples, mas eficaz. Eu próprio recomendo. Além do LinkedIn e do Instagram, há algum sítio onde o pessoal pode... Não, essencialmente nisso, também no YouTube, também coloco todos os dias exatamente essa rúbrica que eu chamo hoje nos mercados, que é precisamente em pouco mais de 3, 4 minutos conseguir resumir um pouco aquilo que vai acontecer nos mercados, para quem não tem muito tempo para avaliar os mercados e estar sempre em cima dos assuntos, acaba por ser uma forma rápida de poderem saber o que é que pode acontecer e como é que os mercados estão a negociar. Mas essencialmente aí, Instagram, no YouTube e no LinkedIn. Ótimo. Portanto, sigam se querem ter informação de valor relativamente aos mercados financeiros, sou o que eu estou a dizer, não é o Tiago. E se gostaram do podcast, já agora eu tenho que esclarecer isto, porque as pessoas dizem, porquê é que você diz podcast e não podcast? E eu tenho esta mania de aportuguesar algumas coisas quando estou a falar português. Se estivesse só a falar inglês era um bocadinho diferente, mas e portanto digo podcast e acho que vou continuar a dizer, porque depois não, de facto, sai-me podcast. Se gostaram do episódio, deixem-nos o vosso like, os links para entrar em contacto com o Tiago Cardoso, LinkedIn, Instagram e YouTube estarão em baixo nos comentários, o Pedro colocará. Se gostaram, deem então like e partilhem nas redes sociais e digam a amigos, olha, de facto isto está a acontecer. Pode ser uma oportunidade para muita gente, embora o Covid-19 venha aqui... no fundo veio expor muitas coisas da economia, eu acho que nós não falámos sobre isso, mas também era interessante expor as fragilidades que a nossa própria economia teve, como eu de resto falei com o Dr. Nogueira Leite e em recentes episódios do podcast. Eu não vou citar nenhum porque não sei em termos de calendário editorial quando é que eles saem, mas partilhem nas redes sociais se acham que a mensagem é importante. Vemo-nos no próximo episódio, um grande abraço a todos e bons negócios imobiliários. Um abraço.